Bem, meus amigos, como é importante o esporte, né? Antigamente, para se conhecer, chegar, ver quem seria o presidente do Bandeirantes Esporte Clube, era uma luta tremenda. Muitos ajudaram, muitos se sacrificaram, mas a função de presidente do Bandeirantes Esporte Clube era realmente aí algo de muita preocupação, de muita atenção. Tivemos, inclusive, o Ademiro Hector Oliveira, com o seu mandato, ele pediu demissão agora nesse mês. Ele entrou no lugar do Celso, que recebia muitas críticas, porque o dinheiro que entrou com a venda do Roberto Clark, uma grande parte dela foi administrada pelo Celso de Freitas. Parece que é Celso de Freitas mesmo. Se não, é o Celso que todo mundo conhece. Então, o Celso conseguiu aí fazer com que alguma coisa pudesse surtir efeito, mas acabou sendo derrotado na eleição que elegeu o Ademiro Hector Oliveira, o Bizi, que realizou o seu trabalho até final dessa semana aí, da semana passada, quando pediu sua demissão aí do cargo de presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Antigamente era uma luta, gente, para conseguir alguém para tocar o Bandeirantes Esporte Clube. Alguém que pudesse fazer com que o Leão fosse aquele leão temível, respeitado e vencedor. Por aqui, pela presidência do Bandeirantes, já passaram grandes nomes aí. Vou recordar apenas de alguns. Eu estava nessa Rádio Cinquentenário e, sem dúvida nenhuma, tinha aí elementos de sobra para dirigir o Bandeirantes Esporte Clube. E também outros nomes naquela oportunidade iam surgindo. Então, me lembro até que o Vila, que era treinador do Bandeirantes, chegou a assumir a presidência do Bandeirantes Esporte Clube. O meu amigo, meu parceiro, doutor Oswaldo Lourenço de Oliveira, Oswaldinho, também ocupou o cargo de presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Quando eu estava no cinquentenário, o Sidão, Aparecido Ferreira, também foi presidente do Bandeirantes Esporte Clube. E outros tantos aí, o Timinaço, presidente do Bandeirantes Esporte Clube, meu parceiro, meu amigo, fazia rifa de relógio despertador, aquelas rifinhas de 100 números lá para ajudar a pagar as peruas, para levar o Bandeirantes jogar contra o e Glória de Cafelândia, com o PEC de produção, com o Jalesense, com o time, o Aia de Araçatuba, não era Araçatuba Futebol Clube, não era o Aia. E outros tantos locais aí, Penápolis, com o Clube Atlético Penapolense. Então fazia-se essas rifas que o Fiorinho fazia de despertador para arrumar dinheiro para poder pagar as peruas. Não tinha almoço, não tinha janta, não tinha nada. O jogador levava o seu próprio material, a chuteira era dele, a meia também, só o Bandeirantes dava aí os meião, né? O calção e a camisa. Era de 1 até 18, porque esses eram os números das camisas. 1 era o goleiro, o 2 era zagueiro, lateral direito, o 3 era zagueiro central, o 6 era lateral esquerda, o 4 era alfo direito, como se falava, né? Hoje é o primeiro volante, e assim sucessivamente até o 11, que era a ponta esquerda. Então era duro encontrar presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Mas veio uma época em que tínhamos lá, depois do Oswaldinho, tivemos lá o Wilson Carlos Rodrigues Burini, tivemos o Zé Carlos Taldivo lá, tivemos o Dalto Celestino Silva, tivemos aí então nomes grandes que verdadeiramente carregaram o Bandeirantes, como o Alberto, o Beto Car, que foi um grande e estupendo presidente, tinha aí como seu assessor o Jansen Napoleão Cícero, de saudosa memória. Então era preocupante. Ninguém queria, mas só na última hora que aparecia alguém aí e a gente colocava como presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Mas agora parece que as coisas mudaram. Nós tivemos aí, com a denúncia de demissão do Bizi, se aguarda, inclusive, aí o balancete total da sua administração, com muita expectativa dele fazer o balanço geral aí, o balancete, para ser apresentado, porque ninguém vai querer assumir um time de futebol como o Bandeirantes sem saber para quem deve, o que deve, como está a caixa e como está a situação financeira do Leão. Então, é bem provável, e é provável, e tem que ser feito dessa maneira, uma prestação de contas, um balancete total do Bandeirante Esporte Clube, porque existe aí
a questão aí do próprio estatuto exigir que o ex-presidente faça uma prestação de contas e acreditamos que a assessoria do Bizinho, Ademir Web Oliveira, já esteja preparando esse balancete que foi a sua administração. E uma coisa você tem certeza, não tem dinheiro em caixa. Dívidas deve ter bastante. Então tivemos aí grandes nomes. E agora surge aí essa disputa. O Lincoln Pires queria ser presidente, chegou a ser anunciado como candidato a presidente do Bandeirantes Esporte Clube. E também aí o Juninho, provável candidato, ele é o presidente do tribunal, presidente do Conselho Deliberativo do Bandeirantes Esporte Clube, e também aí o Fabrício Albani. E por uma questão dizem que por cumprimento do estatuto que foi mudado, o Lincoln Pires não poderia ser o candidato a presidente do Bandeirantes Esporte Clube, mas parece que o Lincoln está correndo atrás na justiça dessa prerrogativa de também ele disputar a eleição para presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Até agora, única e exclusivamente são os nomes aí que podem ser aí do Fabrício Albani, que já teria o apoio do prefeito municipal, seria o candidato do prefeito municipal. Então nós vamos ficar nessa expectativa aí de como vai ser essa disputa. José Carlos Taldivo, o Carmo e o Trepichinho só querem saber de colaborar, apoiar, bater palma, porque fizeram a sua parte, inclusive enfiando a mão no bolso, o que torna, inclusive, bastante diferenciado de um diretor ter que colocar dinheiro no bolso para sustentar o time, e os três fizeram isso, e colocaram muito, viu? Então vamos aguardar o que vai ser a história do Bandeirantes Esporte Clube. Me contaram também uma história do Lincoln, que eu achei até interessante, um dia eu vou contar a história. Quem quiser saber dessa história aí, é só perguntar para o Lincoln. Eu não tenho autorização para contar, mas o Lincoln pode contar e alguém, se ele me autorizar, eu conto. Dizem que ele seria o secretário de esporte da administração do Leandro Maffei. O prefeito chegou para ele e falou: você vai ser meu secretário de esporte, porque você me ajudou tudo, né? Ele falou: mas e a Cássia? Né? Ele falou: eu vou exonerar a Cássia. Mas hoje na rádio do Paulo Brito, lá você falou que a Cássia faz um bom trabalho. Não, eu quero que você seja o meu secretário de esporte. Você topa? O Lincoln topou, mas depois, chegou no dia da posse, apareceu o Rony lá e o Lincoln ficou sem o cargo. É uma história longa, viu? A gente vai contar qualquer dia desde que o Lincoln autorize. Então vamos ficar nessa expectativa. Bandeirantes Esporte Clube, vamos aguardar o Juninho marcar a data da eleição da nova diretoria e ver o que pode acontecer com o Leão em 2025, 2024, ano político, ano de muita coisa. Por isso nós vamos ficar aqui em nome da Birigui Piscinas falando francamente